Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo. Aqui é o Lucas Pérez, fundador e diretor executivo da LogLife. E hoje eu estou aqui para passar para vocês uma outra parte, né, da minha visão, da minha experiência nessa área, que seria relacionada aos panoramas e cenários para o transporte de material biológico e sensível no Brasil, com enfoque ao transporte biológico, tá? Primeiro, voltando um pouquinho, qual foi a grande virada de chave para o transporte biológico? Sem dúvida nenhuma, foi a RDC 20, publicada em 10 de abril de 2014 pela Anvisa, né? Por que foi uma virada de chave? Porque até então não existia uma regulamentação tão específica para o transporte biológico, né? Era usado uma coisa mais genérica, o alvará de correlatos, geralmente as transportadoras usavam, e não era tão específico e detalhado para isso, para essa área, né? Então, em 2014, a Anvisa falou, olha, a partir de agora, se você é uma transportadora que quer transportar biológico, você precisa seguir isso aqui. Se você é um laboratório que quer terceirizar o biológico, você precisa seguir isso aqui. A LogLife, desde 2013, já tinha tido uma primeira reunião com a Anvisa para entender como que funcionava a questão dos alvarás para biológico, né, se não tinha realmente um específico. Então, em 2014, quando a Anvisa publicou a RDC 20, nós reunimos o time e corremos para ser a primeira empresa, sermos a primeira empresa do Brasil a tirar esse alvará, conseguir esse alvará. E, de fato, a gente foi, né, a primeira empresa do Brasil a conseguir esse alvará depois da RDC 20. Então, vários padrões que foram criados, a gente criou junto com a Visa de BH, que teve um papel, na minha opinião, muito importante. A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte foi bem pioneira nisso e trabalhou desde o início da RDC 20, muito lado a lado com a empresa, com as empresas. Então, o alvará de correlatos, como eu falei, ele era muito utilizado anteriormente. Uma curiosidade é de que logo que a RDC 20 foi publicada, um pouquinho depois, quando começou um movimento, principalmente em Belo Horizonte, né, na região sudeste, eu acredito, os laboratórios, vários começaram a achar que era obrigatória a terceirização para uma empresa, ou seja, que eu não poderia realizar uma logística própria, com um motorista próprio, né, o que não é verdade, eu posso realizar. Na verdade, a RDC 20 ela deixa claro, assim, se eu realizar, tem algumas coisas que eu preciso seguir, e se eu for terceirizar, essa empresa tem que ser habilitada para fazer, essa transportadora tem que ser habilitada para isso. E também precisa seguir uma série de normas, de especificações, tá? Nesse caminhar, houve uma diversificação de transportadora, né? Em 2012, não existe um levantamento oficial, mas a gente observa que tinha muito pouca empresa, né, em 2012, quando a LogLife começou, que trabalhava com biológico. Hoje tem uma variedade maior de empresa que transporta material biológico. É um mercado que cresce bastante, o número de players, sendo que a maioria são players locais, né? Então são players que atuam em determinadas regiões, eles são especializados em Curitiba, né? Em Salvador e etc. A integração e sinergia, qual que é a ideia aqui? Explicar um pouco qual que é a nossa visão hoje, né? A visão da LogLife, de uma empresa que já está há 8 anos no mercado e já trabalho com isso, né? Desde o pré-lançamento da LogLife como uma empresa independente, já há 11 anos. A nossa ideia hoje, na verdade, é fomentar as empresas locais. Então, a gente já está num estágio hoje em que a gente não concorre com as pequenas transportadoras locais de biológico, mas sim a gente tenta fomentar que elas cresçam, se sustentem
e nós queremos ser o parceiro integrador dessa turma, porque a gente tem hoje uma operação nível Brasil, com um volume interessante, e a gente realmente quer unir essas pontas e trabalhar junto com essa turma, inclusive ajudando, né, alguns que tiverem dificuldades de regulação e etc., para que eles saiam bem. Bom, agora eu vou entrar em alguns desafios que eu enxergo nesse mercado, que eu acho que é interessante também a gente trabalhar até para, em conjunto, como tem muita gente de laboratório, muita gente da área que está participando do congresso, eu acho que é legal até para a gente ter uma visão conjunta para que melhoremos o mercado como um todo. Um dos desafios é a questão de propina, bola, né, o apelido, que ainda é algo que infelizmente acontece. A gente, pelo menos uma vez no mês, o comercial me relata alguma negociação comercial que melou, que não deu certo, porque a gente não trabalha de jeito nenhum com isso, com propina, com gratificação para quem é da área de compras daquele laboratório. Então, esse é o laboratório, outra empresa da área da saúde, mas isso é uma realidade, infelizmente. Então, não é só em órgão público, licitação, etc., que acontece isso. Isso acontece muito dentro de empresas e de tanto pequenas, médias e grandes. Então, como nós realmente temos pavor, a gente prefere perder um contrato do que entrar nisso, a gente acaba, às vezes, obviamente, sendo prejudicado, né, de perder uma oportunidade comercial, por causa de determinada pessoa dentro daquela empresa que tem uma atitude de solicitar gratificação, coisas do gênero, que a gente não concorda e não compactua com isso. Então, eu queria chamar a atenção das pessoas para que elas olhassem para dentro do laboratório, para dentro da sua empresa, para ver se isso não acontece, porque às vezes isso acontece ao lado e a pessoa, e o dono, o diretor, e etc., não está nem sabendo. Então, vamos combater essa prática que faz com que algumas transportadoras sobrevivam graças a isso e faz com que algumas pessoas se beneficiem ganhando com isso, o que não é nada legal, tá? Então, vamos junto nessa missão de acabar e realmente concorrer basicamente pela competência. Outro desafio é a diversidade de entendimento de algumas visas locais, né? Então, isso realmente é algo que a gente já viu, né? Óbvio que tem várias cidades que já estão bem avançadas nisso, então o entendimento da norma já está muito claro. Eu acho que a Anvisa também faz um trabalho em cima disso, mas realmente a gente ainda às vezes depara com alguma cidade, uma cidade ou outra em que o entendimento da norma não fica tão claro e gera uma certa insegurança jurídica para o operador logístico. Tá? Então, às vezes a gente tem que fazer alguma consulta direto na Anvisa, etc., para tentar ver se pacifica algumas dúvidas que surgem. E nesse sentido, a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte também, sempre que a gente precisou perguntar alguma coisa, pedir alguma opinião sobre a posição do pessoal de BH, eles sempre também foram super solícitos em nos ajudar enfim, a explicar, né, determinado ponto da norma. Outro desafio é a flexibilidade de interpretação das normas. Isso é um desafio que eu acho que não é só da RDC 20, mas é geral, né? Então, isso acaba, às vezes, gerando exatamente uma interpretação difusa, né? Então, porque uma pessoa pode interpretar de uma forma e outra de outra. Outro desafio que eu coloco, aí pensando mais realmente no operador logístico, é o ganho de escala, né? Porque basicamente uma empresa ela realmente tem lucro com ganho de escala. Então, que seria aquele descolamento entre receita e custo à medida que eu cresço, né? Em vez de irem assim, vão assim.
E nessa área existe um certo desafio, porque é um mercado que cresce muito, é um mercado promissor, mas é um mercado pequeno em relação à carga geral, por exemplo. Então, é um mercado em que, vou dar um exemplo, você criar uma estrutura em uma determinada cidade do interior, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ter um volume de operação biológica suficiente para te fazer ganhar escala ali. Tá? Então, esse é um desafio. Outro desafio, concorrência de mão de obra com aplicativos, né? Então, a gente trabalha muito, quem trabalha com logística trabalha muito com motoristas, com motofretistas, e existe uma concorrência, né, para os aplicativos, e isso faz com que, às vezes, essa mão de obra queira migrar, às vezes, mesmo de um salário, de uma contratação formal, CLT, né, seletista, para trabalhar com o aplicativo e ter uma certa liberdade de dia, de hora, tudo. Outro desafio é a questão da logística como commodity, principalmente na terceirização de mão de obra. O que isso significa? A gente já participou de algumas concorrências em que a negociação comercial para que terceirize-se, por exemplo, eu quero contratar 10 motofretistas para operarem no meu laboratório. Isso às vezes vem com uma negociação comercial muito pesada, né? Então, isso fazendo com que a transportadora ou o operador logístico não tenha lucro, basicamente, ou tenha lucro muito pequeno. Tá? Então, esse também é um desafio, eu acho, na parte de terceirização de mão de obra. Você conseguir ter um lucro justo pagando todos os custos, porque os custos de uma terceirização de mão de obra, geralmente eles não são bem calculados por quem está comprando, porque existem custos que não são tão aparentes. Por exemplo, se eu tenho uma operação de 10 motoboys, eu preciso ter um ferista, porque vão começar a ter que tirar férias. Eu preciso ter um backup, né, dedicado para aquela operação, para que seja acionado imediatamente. Então, existem alguns desafios que precisam ser precificados e que, às vezes, as pessoas não entendem muito essa lógica. Então, quando eu estou terceirizando, eu estou querendo uma qualidade maior do que quando eu opero. Né? Não quero ter dor de cabeça e quero ter qualidade. Então, eu preciso saber ter um cuidado nessa precificação, porque às vezes o meu transportador não está cobrando um preço caro. Ele está, na verdade, colocando todos os custos dele ali. E aí, às vezes, eu fecho com uma outra empresa de logística por causa de preço e tem um problema, né? E fica insustentável essa operação. Então, esse é um cuidado também. Outro desafio, malha aérea concentrada, né? Todo mundo já sabe disso. No Brasil, a gente tem muito pouco transportadora, principalmente nas principais, na verdade, tanto no interior quanto as principais praças. E isso é um grande problema para quem opera a nível nacional, porque eu preciso levar carga para várias cidades num prazo muito curto, né? A estabilidade de amostra biológica é baixa e tem uma malha aérea concentrada com poucos voos, ainda mais depois da pandemia, né? Cancelaram muitos, com um nível operacional que tem alguns problemas. Então, por exemplo, um local em que eu tenho só um voo de uma transportadora aérea, se eles simplesmente decidem cancelar no dia, na hora, esse voo, que é uma coisa que acontece, simplesmente todo o planejamento foi por água abaixo, né? Então esse é um desafio. Alto custo de transporte aéreo também é um desafio, né? Proporcionalmente é muito caro ainda, principalmente quanto mais pesada a carga, fica muito, muito, muito caro esses embarques. Mesmo quem tem um grande volume, igual a gente, que consegue ter tarifas muito boas, ainda assim o custo é alto. Baixo entendimento de normas dos atendentes, óbvio que isso não é
não são todos, não é algo generalizado, mas acontece. Então, às vezes, o nosso time está embarcando carga em alguma cidade, em algum balcão, e ele tem dificuldade de conseguir embarcar porque alguma especificação que falaram que nunca tinham falado e que, enfim, a gente não consegue enxergar essa especificação na norma, na IATA, nem nada, e aí a gente precisa trazer o nosso time, argumentar e explicar para conseguir fazer aquele embarque, e é algo muito delicado, porque isso pode significar uma perda de uma amostra. O baixo investimento em tecnologia de sistema de informação das companhias aéreas de carga, né, pode até ser que faça um investimento alto, mas isso não tem gerado tanto efeito. Por que eu digo isso? Porque os sistemas, eles são, em geral, muito básicos e muito lentos na atualização. Então, às vezes, o material já foi desembarcado e entregue para o motorista do operador logístico e a companhia aérea ainda está atualizando, ele ainda consta como disponível ou em desembarque, por exemplo. Então, esse também é um desafio, essa automação um pouco maior para a parte de carga. Acho que a parte de passageiro está bem evoluída, mas a parte de carga precisa de uma atenção nesse sentido. E isso também vale para as empresas terrestres de transferência, né? Empresas também que fazem transportes intermunicipais também tem um certo desafio em termos de tecnologia. Outro desafio, fornecimento de gelo seco, tá? Então é algo que parece simples, mas não é, né? O gelo seco ele evapora muito fácil, então muito rapidamente. Então geralmente o ideal é que seja comprado ali no local, né, na cidade da coleta. E existem cidades, inclusive cidades importantes, capitais do Brasil, que não tem fornecedor de gelo seco, né? Ou então algumas cidades que têm próximo, mas o volume que você precisa comprar ele é um volume industrial e não um volume pensado para esse tipo de serviço, que é um serviço mais especializado, que não requer um volume de 500 quilos de gelo seco, né, para uma operação. Geralmente uma operação, um transporte leva 5 quilos, 10 quilos, né, 4 quilos de gelo seco. Então, fornecedores específicos para esses volumes que o biológico exige são um desafio. Então, algumas vezes a LogLife precisa despachar de São Paulo até uma cidade para poder aí sim fazer a coleta do material congelado. E existem muitos exames que precisam ser, né, congelados. Ainda poucos laboratórios, não são poucos, mas muitos levam, mas ainda existem laboratórios que não levam tão a sério a validação de transporte, que é um estudo que você precisa fazer e que o operador logístico tem que caminhar junto nessa, para você garantir que aquela rota, aquela especificação, ela é segura para a amostra, né, para a qualidade de material, para a estabilidade. Outro desafio, unir flexibilidade com padronização. Então, a área da saúde, ela exige flexibilidade. O jeito mais fácil da gente ver isso é olhar para um hospital. Um hospital não sabe se vai chegar um paciente urgente daqui a 20 minutos ou não. Ele não faz ideia se isso vai acontecer ou não. Então, ele precisa estar preparado. E por isso a gente tem como um dos 3 pilares flexibilidade. A LogLife ela tem 3 pilares e um deles é a flexibilidade, e exatamente para atender essa área da saúde. Como a gente veio da área da saúde, nosso DNA é saúde, então nós não somos uma transportadora que entrou para a saúde, mas sim a saúde, ou seja, dentro de um laboratório, fomos para uma transportadora. Então, na verdade, costumamos falar que a gente é mais um laboratório do que uma transportadora tradicional. Nós somos uma transportadora que veio com esse DNA. Então, a gente trouxe o DNA da flexibilidade que precisa para a saúde, mas um dos desafios é unir padronização com flexibilidade, né? Então, eu preciso ter regras. Algumas oportunidades que eu vejo nesse mercado uma é a logística internacional, né, que está em crescimento por causa de pesquisa clínica competitiva no Brasil. O Brasil tem um custo relativamente bom de pesquisa clínica e muito competente.
E também a parte de genética que tem se desenvolvido muito. Tá? Outra oportunidade, substituição dos Correios, né? Óbvio que os Correios, todo mundo está careca de saber dos desafios que eles têm, privatiza, não privatiza, etc. Então, muitos laboratórios de pequeno e médio porte ainda utilizam os Correios, pessoas físicas também que precisam mandar, às vezes, utilizam os Correios. E tem greve uma vez no ano, né? E etc. Tem os desafios, né? Uma falta de previsibilidade, né? Então, 99% das vezes pode dar certo, mas 1% que dá errado, dá muita dor de cabeça. Às vezes entra num período de muitos problemas. Então, o transportador, o operador logístico da área da saúde vai, ao meu ver, é a melhor instância para operar, né? Mais do que os correios que não são especializados nessa área. Crescimento do atendimento de empresas de genética, a parte de genética tem crescido muito, né? Laboratórios que atendem, inclusive, pessoa física, questão de dietas, né? Essa área realmente do fitness, da saúde, enfim, a genética está evoluindo monstruosamente e é uma oportunidade. Transporte Covid, crescimento de laboratórios de apoio especializados que exigem logística, então o laboratório de apoio realmente eles também têm crescido, principalmente assim, os que são especializados em determinada coisa, né? Crescimento da fiscalização sanitária em diversas regiões do Brasil, então é óbvio que isso também fortalece o cenário do mercado, porque quando a gente ficou muito tempo no início, 2015 inteiro praticamente, teve pouco efeito a RDC 20, porque muitas cidades ainda não tinham uma fiscalização mais extensiva nos laboratórios para exigir que eles operassem com um operador habilitado de transporte biológico, etc. Quanto mais isso cresce e vem crescendo, mais os laboratórios precisam usar um operador habilitado para isso, né? Então é isso, pessoal. Acho que as oportunidades existem, acho que a gente precisa caminhar junto, né? Sempre valorizando o paciente final, tendo essa preocupação com o resultado, lembrando sempre que uma coisa que já virou clichê na nossa área, mas que é verdade, de que a gente precisa, de que a gente transporta a vida, né? Então a gente precisa ter um cuidado dobrado. Então é isso. Vamos juntos e vamos firmes com muita seriedade e positividade. Obrigado. Até mais.